meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto TV. Tá ok, gente? Peço aqui sua inscrição, seu compartilhamento, lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, então senta aquele dedão no like, é muito importante o seu compartilhamento. Por que eu falo isso aqui? Toda vez que quando você compartilha o nosso vídeo, isso aqui milhares e milhares de pessoas vão ver. Quando você não compartilha, não dá aquele gostei, o que acontece? Pouca gente vai ver nosso canal aqui, nosso conteúdo. Então o YouTube, os algoritmos do YouTube, eles exigem que você vá lá e, além de ver a live, você vai lá e dá aquele ok para ajudar a gente aí no engajamento do nosso canal. O canal não é monetizado, mas, como é que eu digo assim? É preciso que a gente peça ajuda das pessoas, se quiser ajudar no Pix, tem na descrição do vídeo, tem um Pix, ajuda a gente aí, é muito importante sua ajuda com o seu compartilhamento. Live nesse canal, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Na descrição do vídeo, gente, na descrição da live, tem vários outros canais parceiros nossos que ajuda a levar essa live a outros canais. Amanhã essa live será distribuída em outros canais, em mais 3 ou 4 canais aí, parceiro nosso aí. Então, deixa o like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, é muito importante, o som tá legal, tá bom? Ok? Deixa aquele like, é muito importante, seu like, seu compartilhamento. Brasil no Ponto TV, nós estamos nessa câmera desse lado aqui, e nesse lado aqui nós estamos no Brasil no Ponto News, gente, aqui, ó. É muito importante sua inscrição, dá aquele like aí, leve naquele seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, é muito importante o seu compartilhamento, isso aí ajuda a gente demais a levar nosso conteúdo a mais pessoas. Hoje é sexta-feira santa, eu quero, desde já, quero agradecer a todos os cristãos do mundo inteiro, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Eu sou cristão, sou uma pessoa que temente a palavra de Deus, eu só faço as coisas quando Deus me dá uma luz, eu não faço nada se antes Ele decidir o que eu tenho que fazer, sempre eu uso das minhas orações a palavra do Senhor Jesus Cristo, sempre botando Deus em primeiro lugar. As outras coisas são apenas acrescentadas na nossa vida, então hoje, sexta-feira santa, é um dia muito importante para os cristãos. Deixa o like e compartilhe. Vamos que vamos, tá ok? Muito boa noite, agora 19h27 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, peço o like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 18 de abril de 2025. Primeiramente, vai falar sobre a evolução do eterno presidente Bolsonaro. Seguidamente, vai falar sobre os gastos, né? Sobre os gastos do desgoverno Lula, né? Comparado ao governo Bolsonaro, né? E por fim, a gente vai falar aqui sobre novidades relacionadas ao PL da anistia. Portanto, né, continuem nesta transmissão até o final para que vocês fiquem atualizados sobre o que está acontecendo no cenário político do Brasil. Tá? Novamente peço o like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se, independentemente do canal que porventura você estiver assistindo, lembrando que o Pix se encontra na descrição para quem quiser fazer doações financeiras, né? Agora, quem não puder contribuir financeiramente, que contribua com like, que contribua com compartilhamento. Lembrando, pessoal, que outros canais ligados ao canal Brasil no Ponto, né, estão na descrição, né? Portanto, se um ou outro canal vier a ser bloqueado, né, é importante que vocês estejam inscritos nos outros canais, né? Até para a gente continuar levando nossas vozes adiante, né? É preciso ter o outro lado do argumento, né? Afinal de contas, né, o sistema, né, esteve
esteve numa via única por mais de 30 anos, né, pessoal? Então a gente precisa de uma oposição responsável, né? Responsável, coerente, né? Concisa, né? Concisa. Então é imprescindível, né, que vocês nos ajudem, né? Quem puder contribuir financeiramente será de muito bom grado, mas também o seu like também é muito imprescindível, né? Muito Importante, né? Muito importante. Enfim, é isso, né? Dito os temas, vamos à oração. Então, gente, vamos orar pelo povo brasileiro, vamos orar pela nossa família, vamos orar por aquele que está sempre trazendo luz para nós, que é Jesus Cristo. Então, estamos aqui, a situação do Brasil é muito difícil. Tu vê quanto é que está os preços das coisas aí no mercado, está muito caro, a gente está no mercado com R$100, não sai quase por nada. Antigamente você praticamente comprava menos do que uma cesta básica, não, há muita coisa que você comprava por R$100. Hoje você compra 1 quilo de carne, compra um filé de peito, 1 quilo de filé. É mais ou menos 5 quilos de arroz e nada, R$50 e 1 quilo de filé de peito de frango, alguma coisa desse tipo. Mas vamos orar para que esse governo podre que está aí, tá vendo? Isso é o governo mais podre que eu já vi na minha vida. Não serve para porcaria nenhuma. Desgoverno. Tá, vamos lá. Vamos orar pelo povo brasileiro, pelo maravilhoso povo brasileiro, tá? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nós cada dia nos dai e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Direto para o Salmo 91, gente. Vamos destrinchar o Salmo 91 durante essa live. Cada intervenção aqui, eu vou falando sobre esse salmo que é maravilhoso, é o salmo mais lido no mundo inteiro, tá? Isso aqui a gente já fez muita pesquisa, já foi atrás disso aí. Então, começa assim, lá no primeiro parágrafo, no versículo 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotentes, descansará. Esse é o primeiro, daqui a pouco a gente vai para o segundo. Deixa aquele like, compartilhe. Hoje é um dia importante para os cristãos, para aquelas pessoas que dobram o joelho e agradecem a Deus por ter dormido e acordado e poder ter dormido e acordado e agradecer a Deus, porque ele pode dormir e nunca mais acordar e ponto final. Então, só ele ter na agenda dele a data de não levar. Se inscreve, compartilhe, deixa aquele like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento, gente. Vamos que vamos. Exatamente, vamos ao primeiro tema desta live. Nota médica diz que Bolsonaro mantém boa evolução clínica. Ainda não há previsão de alta. O Hospital DF está em Brasília divulgou nesta sexta-feira uma nova nota médica sobre o estado de saúde do eterno presidente Jair Bolsonaro. Ele permanece internado na unidade de terapia intensiva e recuperação após a cirurgia abdominal realizada no último domingo. Ainda de acordo com a nota, Bolsonaro mantém boa evolução clínica, sem problemas e outras intercorrências, né? A equipe médica informou ainda que ele apresenta melhora dos marcadores inflamatórios e passou por tomografias de controle que não mostraram complicações. Enfim, matéria que está no jornal Pleno News. Vamos seguir aqui? Ainda na UTI, Bolsonaro agradece apoio. Abre aspas, pausas que nos preparam, fecha aspas. Eterno presidente segue internado sem previsão de alta. Mesmo internado na UTI, Jair Bolsonaro publicou nesta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais agradecendo as manifestações de apoio que tem recebido desde a cirurgia realizada no último domingo. Ao comentar sobre esses dias de internação, ele declarou o seguinte, abre aspas, os últimos dias têm exigido de mim silêncio, paciência e total dedicação à recuperação. O eterno presidente fez agradecimentos a representantes internacionais, ministros das Relações Exteriores,
parlamentares dos Estados Unidos e integrantes do Parlamento Europeu que contactaram, né, que o contactaram desejando melhoras. E ele disse o seguinte, abre aspas, são gestos que não esquecerei, fecha aspas, né? Ele também mencionou mensagem de jornalistas de diversos países, né? Enfim, vamos lá. Pleno News. Vamos lá, então. O hospital atualiza estado de saúde de Jair Bolsonaro, né? Essa matéria é de ontem, né? Então eu vou descartá-la aqui, né? Até porque a gente já trouxe uma matéria mais recente, né? Especificamente de hoje, né? Dia 18 de abril, né? Vamos seguindo aqui. Bolsonaro realiza sessão de fisioterapia no hospital. O eterno presidente está internado desde domingo, último domingo, né? Onde passou por uma cirurgia de 12 horas, né, pessoal? Complicado, né? Vamos seguindo aqui. Revista Oeste. Bolsonaro caminha e faz exercícios em hospital. O eterno presidente segue na UTI do DF-Star, onde se recupera de mais uma cirurgia na região abdominal. O eterno presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta sexta-feira, dia 18, né, no caso hoje, um vídeo em que caminha e faz exercícios no Hospital DF-Star em Brasília. O político se recupera de mais uma cirurgia abdominal realizada no último domingo. Ele segue internado na unidade de terapia intensiva. Em comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira, Bolsonaro agradeceu pelas orações que recebeu de amigos e apoiadores. O eterno presidente citou parlamentares norte-americanos, jornalistas e ministros das Relações Exteriores. Revista Oeste, vamos seguindo aqui. Bolsonaro ainda não tem previsão de alta da UTI, informa nota médica, né? O eterno presidente segue em jejum e com recomendação de não receber visitas, exceto de familiares. Certo? Enfim, é isso. São 5 matérias, né, no começo desta transmissão, né, falando sobre a mesma coisa, né, falando sobre essa recuperação do eterno presidente Bolsonaro, certo? Agora 19h36 no horário de Brasil, né, passado pelas matérias, vamos aos comentários. Então, gente, olha só, é o meu pensamento aqui. Eu acho que a gente já faz orações, ora pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que durante muitos anos foi o melhor presidente que já existiu aqui no Brasil. Não existiu outro melhor, não existe isso, entendeu? Então, a gente passa por dificuldade. Então, o momento dele é de dificuldade. Por que eu falo isso que é de dificuldade? Porque ele precisa de um repouso. Ele precisa fazer aquela fisioterapia, como todo mundo, quando está doente, faz, para voltar, principalmente o corpo, precisa se movimentar, para que tudo vai se normalizando. Essa pressão para não atender visitas, isso é muito importante. Sabe? Porque é o momento dele, é o momento ali do corpo, cuidar, ver a Michelle. Lembrando que o Bolsonaro já tem 70 anos de idade, né? E está passando por essas 6 ou 7 cirurgias, né? Então é muito difícil. A última foi 12 horas. 12 horas, né? Então, gente, o que é que acontece? Se ele fosse mais jovem, a recuperação dele é muito mais rápida. Mas por ele já ser um cara muito ativo, então não vai logo, isso aí o corpo vai aderindo ali, porque tiveram que botar algumas ferragens, algumas coisas na barriga dele, e para que ele possa fazer esses movimentos que ele ganha. É um cara ativo, gosta de estar no meio do povo, por onde ele anda, ele é muito ativo. Diferentemente daqueles ministros do STF que não fazem nada, não andam de avião e pedem o tempo todo solicitando avião da FAB, né? A FAB virou Uber-FAB. Chama um Uber aí para mim. Pessoal, chama um Uber aí, tá dando
um avião da FAB aí que eu vou querer ir Mas pro meu só que estado. esses custeios Quem paga somos nós. Quem paga Somos nós. são Quem paga- quem custeia, né? Quem custeia somos são nós os que pagadores pagamos, de impostos. pagadores de impostos, que nós pagamos. Agora, O Paulo Guedes até dizia o seguinte, né? Não se fala contribuinte, se fala pagadores de impostos. exatamente. Então, a diferença está aí. Tu falou uma coisa certa. Tiraram o Paulo Guedes, tiraram o Jair Bolsonaro para botar um cara que é corrupto. O Lula é um corrupto. Não, sempre foi. O Lula ele não é descondenado coisa nenhuma. Ele nunca pode. Essa mancha está lá. Essa mancha não. Essa verdade está lá. Usando o João 8:32. Está lá escrito, carimbado, por 9 juízes. Condenado. Tito de Atibaia, o apartamento lá de Santo lá, Triplex, entendeu? Então, o Lula, ele continua na mesma lista. Agora, tiraram ele, a mesma coisa que fizeram essa semana agora. Tiraram ele e botaram ele lá na presidência. Porque, segundo a informação que a gente teve, que ele ganhou com 60 milhões de pessoas. E 60 milhões de pessoas não é pouca coisa, não, meu amigo. 60 milhões é coisa pra caramba. É muita gente. Só que tem. Aonde é que está esses 60 milhões? Aí é que não dá para você. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Porque se ele ganhou com 60 milhões de pessoas e ele está salvando o Brasil, era para ele andar em avião de carreira e está sendo aplaudido pelo povo. Não, ele anda em ambiente fechado, onde ele não pode ouvir a palavra. E o preço do ovo? E o preço do café? E onde é que está a picanha que tu ofereceu? Cadê a cervejinha? Não, mas ele simplesmente falou o seguinte: se você levar um celular é apenas para tomar uma cervejinha. O conflito na Ucrânia, nós vamos sentar na mesa de um boteco com cachaça e vamos resolver o problema. Quer dizer, é um covarde falando isso aí. Por isso que o Netanyahu falou o seguinte: você não será bem-vindo no meu país. E ele não bota o pé lá, não. Eu estou prevendo agora que o Donald Trump tem 4 órgãos, a gente já falou semana agora da segunda sobre isso, aliás, na quarta-feira sobre isso, tem 4 órgãos estudando a possibilidade de aplicar a lei Magnitsky, outra lei que não depende só, tem a lei Magnitsky, ela não depende do Congresso, ela depende do Donald Trump e dos conselheiros lá. Ele vai carimbar e vai dizer: olha, você não pode isso, aquilo. Perdeu o Mané numa mola. Então é o seguinte: perdeu o Mané o passaporte. Não vai poder mais viajar para os Estados Unidos. Vê que ele é tão covarde, esse cidadão, ele é tão covarde, que ele não vai viajar para lá. Vai ter um negócio do Dória lá, mas ele não vai viajar. Não. No momento, eu não estou podendo viajar, porque eu tenho outras coisas, outra atribuição para fazer aqui. Não, é medo mesmo. Quem tenta é medo, meu amigo. Quem tenta é medo, ponto final. É mais ou menos isso. Então, esse cidadão que se diz magistrado, isso, aquilo outro, que não é juiz, coisa nenhuma, ali dentro o único juiz é o Fux. O único juiz de carreira, juiz né? de carreira é o Fux, que o resto é tudo Zé Ruela. Tudo Zé Ruela, ali é tudo Zé Ruela. Não sei o quê. Agora o Zé Ruela do Lula também, que é o Zé Ruela também, falou que mandou não sei quantos milhões para os caras andar de segurança, mas eles... Vê como é que está o Rio de Janeiro. Vê como é que está o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está um Deus nos acuda. Vai ter que intervir no Rio de Janeiro, vai ter que ter intervenção no Rio de Janeiro, porque a situação é muito crítica no Rio de Janeiro. Crítica. O Rio de Janeiro está passando por uma situação inacreditável. Lá no Rio de Janeiro as coisas tá difíceis, não está fácil, não. Então, gente, é preciso que a gente resolva a coisa do STF, é do STF, Congresso Nacional, anistia, tem que resolver esse problema da anistia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, mas vou te falar uma coisa para caramba: parabéns ao Jair Bolsonaro, que é forte, e vai sair dessa. Agora, eu fico muito triste, eu não vou nem falar o nome de influenciadores, que tem aí um bando de influenciadores que são pagos, influenciadores pagos para falar mal do Bolsonaro, para pedir a morte do Bolsonaro. Quer dizer, é de uma covardia com uma pessoa que fez só o bem para o Brasil. Só fez o bem para o Brasil. Olha como que nós estamos agora. O Pix, hoje ninguém vai mais em banco, cara. Quem anda com o dinheiro no bolso? Ninguém anda mais com o dinheiro no bolso. É por isso que eles são doidos pelo celular das pessoas. Mas muita gente, isso eu recomendo, é uma recomendação de segurança. Ande com um celularzinho na rua para você fazer sua ligação
Simplesmente isso. Seu celular de negócio deixa em casa. Deixa na tua casa. Porque quando você chegar lá, você resolve suas coisas em casa. E na tua casa, o cara não vai meter a cara assim à toa, não. Porque tu pode estar armado lá dentro da tua casa, e na tua casa é o teu patrimônio. Então lá você é dono, é o rei do pedaço, você é dono do negócio. Então quem meter a cara na janela pode tomar qualquer coisa, né? Pode tomar cachaça com Lula, entendeu? Cachaça que eu digo, né? PPP. Então, e é mais ou menos isso que eu estou te falando. Então tem que ter muito cuidado com isso aqui. Essa turma do STF, eles prestem para isso, se prestem para isso. Entendeu? Não pode isso, a polícia não pode. Agora parece que eles liberaram um pouquinho só, tá entendendo? Agora pode, isso aqui, tá entendendo? Então tá na hora. Vai ter que ter intervenção no Rio de Janeiro, não tem como não ter. Vai ter. Porque a coisa está muito ruim nos bairros onde você tinha maior segurança, hoje você mantém lá em Copacabana, no Morro dos Tabajara lá, em Copacabana, porque lá, tá entendendo? Teve operação lá, deu nos acuda, cara. Deus nos acuda. E olha que isso aqui fica dentro do centro de Copacabana. Terrível o que o Rio de Janeiro está passando. Está vendo? Então, o Bolsonaro, na época do Bolsonaro estava na presidência, foi reduzido mais de 40% dos homicídios no Brasil. Tá vendo? E olha como é que está com o Lula. Está 100% de homicídio, tudo. É tudo dando prejuízo, a Correia dando prejuízo, o Banco do Brasil, BNDES, Petrobras, tudo dando prejuízo, está tudo no vermelho. E aí o cara, até a quadrilha que trabalha com ele, um tal do Juscelino lá, que era ministro lá, que fez asfalto, Maranhense, pelo amor, que vergonha, hein? Asfaltou lá o negócio que vergonha, hein? Que vergonha. Tem um tal do Flávio Dino, que também dizem que fez muito pelo mal, não fez nada, não, isso é mentiroso, rapaz, isso é comunista, rapaz. Não existe cristão comunista. A Lisiane Gama também é uma mentirosa, fez de tudo para acabar com aquilo ali. Você viu que esse consórcio Nordeste, essa quadrilha do consórcio Nordeste, que aliás foi uma quadrilha, eles sumiram com 50 bilhões, sumiram com o dinheiro. Vamos pagar, não esquenta não. O tempo de Deus, você pode ter certeza, o tempo dele chegará e vocês saberão da verdade. É melhor já ir se acostumando, Tá ok, gente? Deixa aquele like, compartilha, isso que eu tenho para falar aqui, é muito importante. Parabéns, Jair Bolsonaro, estamos orações, oramos pela nossa família, oramos pela família dele, oramos pelo Brasil melhor. É preciso você entrar no supermercado e andar de cara erguida e saber que o que você vai trazer no supermercado, dá para o que você compra ali, você não vai deixar metade na boca no caixa, lá na hora de pagar as contas, você vai trazer suas compras. É preciso mudar este país. E o Lula nunca mais, vê aí, pedido do impeachment dele, tá? Ele só não foi impeachmentado até agora por causa do problema da anistia. E é preciso resolver essa situação do impeachment do Lula. Lula não precisa estar aí mentindo para a população. Esse cara ele fez uma covardia com o povo brasileiro, não foi um covarde. Ele pegou 2 corruptos lá do não sei de onde e pagou um avião com o nosso dinheiro para ir buscar esses corruptos e está aqui no Brasil. Esconderam aqui, quer dizer, o Brasil virou esconderijo virou esconderijo de corrupto. É simplesmente isso. Foi daí de fora. Foi uma mulher que foi condenada a 15 anos de prisão lá. Tá vendo? E ele mandou um avião daqui apanhar ela para dar abrigo para essa condenada aqui no nosso país. Mas o Congresso está de olho e está pedindo a explicação para ele. Tá ok, gente? Se inscreva, compartilha. Vamos aqui de novamente um textinho só do Salmo 91, que diz assim, 2, diz assim, direi do Senhor. Ele é meu Deus. Ele é meu Deus, é meu refúgio, minha fortaleza. Nele confiarei. Então confia no Senhor Jesus Cristo. A última palavra sempre é de Jesus Cristo. Não adianta, a última palavra é minha, não. A última palavra é dele. Ele pode, aquele ardume que dói, que arde dentro do seu coração, é Jesus chamando a atenção para querer que você tome decisões positivas a teu favor. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, agora 19h49 no horário de Brasília. Né? Vou ler aqui, irei ler
o Salmo 121, ao qual eu trago em todas as transmissões, né? Vamos lá, então. Leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, quem te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Agora comentando sobre o primeiro tema desta live, né? Novamente, né? Novamente ter que voltar na história, né? E falarmos sobre o atentado que aconteceu com o Bolsonaro, né? Então, essas 6 ou 7 cirurgias, né? Porque não há consenso, né, pessoal? Tem sido divulgado muitas matérias, né? Tem gente que diz que seria a 5ª, 6ª ou 7ª. Eu acredito que é 6ª ou 7ª, né? Tem uma dúvida aí, só ele pode dizer. Antes dessa, somente ele poderia dizer corretamente, né? Mas antes dessa tinha a penúltima foi em 2023, né? 2023, né? Então fazia um tempo, né, que ele não se internava, né? Mas eu acredito que por conta desse tempo, né, sem internação, acabou também se agravando, né, a situação. Mas só que o Bolsonaro nunca deixou de ser acompanhado pelos médicos, muito pelo contrário, né? Tanto é que os próprios médicos dele, né, já até falaram, né, que ele poderá fazer novas operações, né? O que isso quer dizer, né? É lógico que o Bolsonaro, né? É lógico que o Bolsonaro não é nenhum garoto lá, né? Apesar de que a gente pode dizer que a gente pode seguir aquela música lá do Chaves, né? Se você é jovem ainda, né? A juventude que nunca, né, falecerá, né? Então, é isso, né? Lógico que ele não tem a idade que eu tenho, né? Por exemplo, mas de qualquer forma ele está sendo exemplar nessa questão da recuperação, né? E não é qualquer um que passa por essas intervenções, né, pessoal? Não é qualquer um que sobrevive até mesmo, né? Até porque é complicado, é muito complicado passar por tanta cirurgia, né? Ele teve diversas aberturas, né? E essas brechas, né? Na barriga, né? Então ele tá com uma linha aqui, nessa direção do umbigo, né? A linha já está aumentando, né? Mas de qualquer forma, né? E a gente espera, né? A gente espera que não tenha essa necessidade de passar por mais cirurgias, né? Até porque ele está sendo muito bem tratado, né? Eu prefiro usar esse termo, tratado, porque ele mesmo se autoanalisa, né? Mas a gente não pode nunca se escantear, né? Nunca escantear o que aconteceu em setembro de 2018, ao qual, né, é um atentado que tem perguntas sem resposta, né? Quem pagou os advogados do Adélio Bispo, né? O que fazia Adélio Bispo em Brasília no mesmo dia do atentado contra o Bolsonaro, né? Quem enviou o Adélio para atentar contra o Bolsonaro? Contra fatos não há argumento, né, pessoal? Contra fatos não há argumento. E que não duvida, né, que políticos, entre aspas, estejam por trás dessa situação toda, né? Um deles, né, a gente desconfia, né, que seja o próprio Lula, né? O Lula, quando foi mencionado sobre o assunto, falou que o Adélio foi protegido pelos seguranças, sendo que não, né, pessoal? Sendo que não. A esquerda também inventa, né, que não houve sangramento, né? Mas, na verdade, pessoal, foi
foi um atentado para tirar mesmo a vida do Bolsonaro, né? O intuito era claro, né? O intuito era claro, né? Vou usar essa expressão aqui, do Adélio, né? Para tirar mesmo, né? Para acabar com toda a vida do Bolsonaro, né? Mas ele tem demonstrado muito empenho, né? Muito empenho nessa recuperação. Lembrando que no mesmo dia, né? Em setembro de 2018, ele já tinha passado por uma cirurgia de emergência, né? Ele ficou desacordado por muito tempo, né? Por muito tempo. A cirurgia de emergência foi apenas para estancar o sangue, tá entendendo? Exatamente. Estancar o sangue, vamos lá. Estancar o sangue e dentro do estômago dele, o estômago, não, as fezes não o prejudicarem. Tem que arranjar alguma coisa, alguma sutura para fechar aquilo ali, para que não possa prejudicar. Por exemplo, o cocô que está dentro da barriga dele não prejudicasse mais. Vamos pela regra certa, é isso aí. Tá? Tem que fechar, que era para não sair mais sangue por ali e não o prejudicasse. Mais ou menos isso. Tá? Mas não tem essa conversa fiada, né? Não tem essa conversa fiada de que o Adélio foi protegido pelo segurança, né? Trata-se de mais uma mentira do Lula, né? E essa história de que não houve sangramento, pessoal, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, né? Ele passou por uma situação ao qual jamais desejaríamos ao próximo, né? Quem que a gente tem um apreço, né? Mas, de qualquer forma, né? A gente tem que exaltar não só o político Bolsonaro, né? Nessas horas, né? O ser humano, né? O ser humano Jair exemplar, né? Que é o próprio Jair Bolsonaro, né? É lógico, né? É lógico que a esquerda, né, é desumana, né? Eles estão até querendo que não haja anistia, né? Antes mesmo de ser operado, o Bolsonaro disse o seguinte, ó: eu quero que haja convencimento político dos parlamentares para que haja uma anistia ampla e restrita, né? Ele usou esses termos mesmo, né? Uma anistia ampla e restrita, uma anistia humanitária, né? Que é imprescindível, né? A gente vai trazer novidades sobre ela aqui, mas de qualquer forma, né? A gente deseja melhoras ao Bolsonaro, né? Que ele consiga sair dessa para melhor, né? Com certeza ele vai se recuperar 100%, né? Para continuar com essa agenda dele no Nordeste, né? Afinal de contas, ele não terminou, né? Não pôde terminar, na verdade, né? Por conta desse imprevisto, né? Até ele mesmo não esperava, né, que pudesse acontecer isso, mas ele chegou até quase a ficar desacordado, né, por conta do que ocorreu, né, antes dessa cirurgia, né, que tinha que ser feita às pressas, né. Tanto é que ele saiu do hospital do Rio Grande do Norte para ir a Brasília, né? Inclusive se especulava que ele poderia ir para São Paulo, né? Mas não foi, né? O que foi decidido, né, na família dele, né? Para que ele fosse em Brasília. Ele até tem residência. Aqui no Rio de Janeiro tem uma lá em Brasília. Residência em Brasília, né? E outra aqui no Rio de Janeiro, né? Mas ele preferiu, né, nessa decisão final, né, ir para Brasília, né, onde né, ele está sendo muito, muito bem tratado pelos médicos, né. Quero inclusive parabenizar aqueles
que estiveram, né, nessa empreitada, né? É lógico que era uma cirurgia complexa, né? Né? Ele passou por 12 horas, né? Muitas dessas horas passou desacordado, né? Até porque é uma cirurgia até que prolongada, né? Mas enfim, 12 pessoal, horas, mas enfim, 12 horas, 12 horas, mas cara. enfim, Loucura. ele está se recuperando muito bem, né? Ele tem apresentado resultados muito positivos, né? E eu espero que ele continue, né, nessa toada para chegar aos 100%, né? Ele até antes da cirurgia disse que estaria próximo dos 100%, né? Ele não, os médicos falaram, né, que ele poderia passar por novas cirurgias, né, em breve, né? Portanto, eles não descartaram essas possibilidades, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente quer que ele não, né, seja submetido a essas situações, a essas circunstâncias novamente, né? Até porque é lógico que são resquícios de 2018, né? Mas são cirurgias aos quais deixa nós, né, preocupados, né, quanto à saúde do eterno presidente. A gente quer que ele volte ao local que ele jamais deveria ter saído, né, que é justamente o Palácio do Planalto, né? Mas dizem que o Lula foi eleito com mais de 60 milhões de votos, né? Agora, cadê os 60 milhões do Lula? Porque o Lula só se apresenta, né? Só aparece em eventos controlados, né? Agora, fora desses eventos controlados, o que acontece? O que acontece? O Lula é criticado ou hostilizado. E quem não quer ser criticado ou hostilizado, que não exerça cargos públicos, né? Isso aí. Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Não vou mais me delongar sobre o assunto, né? Mas prestar minha solidariedade ao eterno presidente Bolsonaro, né? Que ele saia dessa para melhor, né? Que ele chegue aos 100%, né? Que ele não possa, né, passar por essas situações novamente, né? A gente quer que a saúde dele seja restabelecida com sucesso, né? Sem mais esses resquícios de setembro de 2022, né? A gente precisa virar essa página, mas de qualquer forma a gente precisa de uma investigação melhor sobre o que aconteceu naquele atentado, né? Até porque tem muitas perguntas sem resposta, né? E a gente quer que esses questionamentos sejam respondidos com uma investigação com mais rigor, né? Com mais rigor, né? Enfim, é isso. Porque a Polícia Federal virou Deus nos acuda. Hoje ninguém respeita a Polícia Federal. Polícia Federal? Quem é a Polícia Federal? Nada. Porque virou nada. Então, Polícia Federal hoje, concurso para a Polícia Federal, ninguém quer ir. Sabe por quê? Cara, a Polícia Federal, o que eles fizeram? O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, o que eles fizeram com essas pessoas? As Forças Armadas se acovardou para o Alexandre de Moraes. Olha o que aconteceu com o Braga Neto. Olha como é que está aí. General de Cora, o CID, generais, cara. Cadê o STM que não repudia? Não, essa parte de policiais, quem resolve somos nós. Você não tem nada a ver com isso. Não, eles se acovardaram o STF. Simplesmente isso. A vergonha, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live. Temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira. Então, deixa aquele like, compartilhe. Estamos aqui hoje no Brasil no ponto News e Brasil no ponto TV. Tá ok, gente? Deixa aquele like, compartilhe. Toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Hoje é feriadão no Brasil inteiro. Vai ter feriado, ó. Hoje é feriado, sexta-feira santa. Aí, enforcaram o sábado, domingo, feriado segunda-feira. Aí enforcado terça-feira, feriado na quarta. Aí na outra semana que vem já é 1º de maio. É assim, meu amigo. Brasil é assim. Entendeu? Então deixa o seu like, compartilha, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então senta o dedão no like e seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente, agora 20 horas e quase
3 minutos, né? Com publicidade estatal, né? Vamos ao segundo tema desta live, né? Com publicidade estatal, Lula gasta 15% a mais por ano que o Bolsonaro, né? Nos 2 primeiros anos da gestão, entre aspas, petista, Lula gastou 4,1 bilhões com propaganda. No mesmo período, Liberal desembolsou 3,1 bilhões, né? Enfim. Durante o desgoverno, os gastos com publicidade estatal aumentaram, em média, 15% ao ano, em comparação à administração de Jair Bolsonaro, né? Nos primeiros 2 anos de Lula, os investimentos publicitários totalizaram 4,1 bilhões, conforme levantado pela Revista Oeste, né? A medida anual de despesas com propaganda sob o petista foi de 2 bilhões, valor que supera o 1,8 bilhão gasto por Bolsonaro. Em comparação entre os 2 primeiros anos de desgoverno, aliás, de governo, né, de 2019 a 2020, a administração anterior destinou cerca de 3,1 bilhões à publicidade. Além disso, em 2 anos de gestão, entre aspas, né, Lula já utilizou 58% do montante gasto por Bolsonaro em 4 anos, né? Inclusive tem até uma imagem aqui, né, que demonstra, né, informações sobre publicidade estatal de Lula e Bolsonaro. Enfim, é isso, né? Repetindo aqui o título, com publicidade estatal, Lula gasta 15% a mais por ano do que Bolsonaro, né? Enfim, Revista Oeste, a fonte, né? Passado pela matéria, vamos aos comentários. Quer dizer, o cara tá aqui, tá gastando, inclusive alugou um avião. Alugou um avião para buscar a corrupta lá do governo, lá do. Não sei qual é o governo lá do país aí. Pagou com o nosso dinheiro. Isso é corrupção, é um corrupto dando guarita para outro corrupto. É simplesmente isso. Entendeu? É simplesmente isso. Isso é uma vergonha, rapaz. Cadê o STF? Cadê o Ministério Público? Os deputados estão se movimentando aí. Estão se movimentando. Entendeu? Se movimentando. Para quê? Qual foi o motivo que esse pessoal tiver de pedir asilo, pedir asilo no Brasil? Pedir asilo no Brasil. Vocês estão tendo 15 anos de negócio e eles fazem parte da Odebrecht lá, foi condenado pela Odebrecht lá. Entendeu? Só que são 10, segundo a informação que a gente tem aí, que vão tomar o carimbo do Trump, tá? Estamos aguardando aqui, lá é feito com cautela, com inteligência, nada de apavoramento, vamos aguardar. E o Lula provavelmente será um deles. Eu não sei, vamos aguardar aí, de repente, vamos aguardar. Carimbo do Trump, tá? O Bolsonaro tem um voto, né? 3I, né? É isso. E nós temos o carimbo do Trump para 10 brasileiros, tá? Vamos aguardar. Perdeu o mané o passaporte. Não ter perdeu o mané normal, agora perdeu o mané o passaporte visto, tá entendendo? Se inscreva, deixa aquele like, é muito importante. Mas esse corrupto do Lula, ele vai ser impeachmentado. Agora, tirar um corrupto, deixar um pior que o Geraldo Alckmin, é tão pior quanto o Lula. É muito ruim. Esse cara foi se juntar ao pessoal do Hamas lá no outro lado do mundo. O tal entendeu? E você quer ser candidato a governador, tu não vai ganhar, não, rapaz. Lá é carimbo de Tarcísio, entendeu? Tarcísio de Freitas, entendeu? Passou. O tal da Haddad foi considerado o pior prefeito de São Paulo. O Lindbergh, até hoje tem uma dívida com Nova Iguaçu. Corrupção. Na Odebrecht ele era considerado lindinho. Lindinho e feio, tá vendo? Igual o Eduardo Paz, que é considerado aqui o nervosinho na hora de rachar o papapá, aí ele ficava nervoso, tá vendo? Então, isso. E tem o Sérgio Cabral, que está solto aqui no Rio de Janeiro, que
Ele falou que era viciado a roubar. Que é viciado a roubar. É muita cara de pau, e o STF foi tal de Gilmar Mendes e mandou ele para casa. Como o Alexandre de Moraes mandou o tal do cara que é suspeito de ter mandado, é suspeito, né, que a gente pode falar, de ter mandado matar a Marielle, uma coisa assim, no sentido. Outro detalhe que o Alexandre de Moraes fez, ele com raiva porque a Espanha é outra história, é primeiro mundo. O Alexandre de Moraes se toca, né, meu? Não vai entrar interferir em outro país. Senão o teu carimbo já é, tu não tem mais carimbo. O teu já era, tá vendo? Que o próprio Talhaferro tá te entregando, tá tudo aí. Tem coisas que você não sabe, mas já tá na mão de pessoas fora do país. Fica ligado, tá ligado? Então é isso. Ó, vou te falar uma coisa dele, que tem coisa lá que ele falou que tá com medo de morrer, essas coisas tudo, tá ligado? Aquele negócio todo, que na manchete, inclusive, foi censurado, tirado do ar, né? As partes que falavam. Então, bem dizer o seguinte: Espanha não devolveu Oswaldo Stack, por isso ele botou um corrupto aí, um cara que andava cheio de droga por aí, pelo negócio contra a tonelada de droga, e ele com raivinha, aí falou, não, toma tua tornozeleira eletrônica, vai levar para casa, tá vendo? Enquanto isso, a menina que escreveu no negócio perdeu uma mola, ele deu 16 anos de cadeia. A senhora lá, não sei quantos anos, o outro não sei quantos anos, Daniel Silveira está preso. Cara, é de uma inversão de valores, esse cara vai preso, não tem tempo de correr. Ele hoje não pode mais voltar atrás, ele tem que continuar fazendo as atrocidades dele. Ele não pode mais voltar atrás, não pode. E com ele vai levar uma turma com ele, tá? Ele vai levar uma turma com ele ali que está ao redor dele, familiares que estão perto dele, vai ser notificado pelo Casa Branca, pode ter certeza. É no tempo certo. O Elon Musk, ele ficou quietinho ali, pagou as multas, mas ele vai cobrar essa multa, tá, meu amigo? Essa multa vai ter que ser devolvida para ele. Tá vendo? E o Alexandre de Moraes não pode, mas ele está sendo, provavelmente, quando há uma coisa assim, o Eduardo está nos Estados Unidos, provavelmente já está sendo monitorado pelo FBI há muito tempo. Tá vendo? É mais ou menos isso. Então vamos aguardar, nós precisamos está chegando um relatório aí, logo está chegando um relatório da OEA, e isso vai ser importante para que a gente possa realmente dizer para onde nós fomos, de onde viemos, para onde nós estamos indo, virando uma brazuela, tá vendo? Tá ok, gente? É isso que eu tenho para falar. Lula é corrupto, não tem nem que falar com o negócio de Lula, tá vendo? Lula é corrupto, continua corrupto, o governo dele é uma quadrilha de corruptos, só tem corrupto lá dentro. José Disseu, Palocci, essa turma que tudo estão voltando aí, tudo corrupto. Não tem como, tá vendo? Não tem como dizer que o cara trabalhou, ganhou muito dinheiro. Mentira. São tudo anistiados, tudo recebe bolsa de anistia. Recebe 2, 3 ou 4 salários mínimos por mês ou mais, não sei quanto é que eles recebem. Até a própria Dilma, que vivia no passado, não estou distante, assaltava banco, essas coisas tudo, também é anistiada. Como é que esse pessoal não pode... Como é que eles são contra a anistia? O próprio Supremo Federal vai precisar de anistia. Vai precisar de anistia. Outro detalhe, o tal do Glauber Rocha, né, saiu de lá falando de anistia. Cara, esse cara fez uma greve de fome tão mentirosa quanto eles. É Glauber Rocha ou Glauber Braga? Glauber Braga, saiu. Porque ele brigou com o cara não queria nem brigar com ele. Tá vendo? Mas ele se acha que tem parlamentar eleito lá do PSOL, né? Esse pessoal com 3 mil votos se elege. Com 3 mil votos, 2 mil votos, ele se elege. Porque o PSOL é um partido desse tamanho. Só tem uma pessoa lá que é Marina Silva, eu acho. Não tem. Qual é a relevância que o PSOL tem? Nada. Tá vendo? Esse pessoal, aí o Jair Bolsonaro, que tem milhões de seguidores, não pode ter o próprio partido dele. Mas tudo bem, o tempo de Deus está chegando, Deus não dorme. Tá? E ele está voltando aqui para tomar de conta dessa nação novamente, porque a nação resolveu tomar um caminho errado. Tá? Inscreva-se, compartilhe, deixe o like, é muito importante. Algumas pessoas, a direita está no caminho certo, a esquerda que resolveu tomar um caminho errado. Vão pagar caro por isso. Se inscreva e compartilhe, tá ok? Exatamente, agora 20 horas e 12 minutos, né? Partindo direto ao comentário do segundo tema, né?
É lógico que a gente não pode comparar, né, o incomparável. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque, assim, pessoal, para comparar o desgoverno do Bolsonaro com o governo do PT, primeiro a gente tem que antes analisar sobre a seguinte circunstância, né? O Bolsonaro não tem em sua ficha corrida qualquer tipo de lastro de corrupção, diferentemente do Lula, né? Que já foi condenado em mais de 3 instâncias por mais de 9 juízes diferentes, né? Ou seja, lugar de Lula seria na cadeia ou na política, né? Porque tem meia dúzia ainda que continua dizendo que não, né? Que o Lula é o representante daqueles que mais necessitam, né? Mas é tudo conversa fiada, pessoal. É tudo conversa fiada, né? É sobre aquela mesma história, né? De que o Lula levou agora para o Nordeste, né? Não faz sentido nenhum, né, pessoal? Não passo de mentira, né? Essa expressão de que o Lula é o pai nos necessitados ou que o Lula levou agora para o Nordeste, né? Não passa de mentiras, né? O Lula sempre privilegiou os bancos, né? Os banqueiros sempre saíram com lucros nos desgovernos petistas, né? E novamente agora não está sendo diferente, né? Agora, sempre quando desgovernou o Brasil, o Lula apresentou resultado de prejuízo nas estatais. Agora, por que está acontecendo isso? Porque o Lula indica mensaleiros para as estatais ou envolvidos em escândalo de corrupção, né? Então, quer queira ou não, né, as irregularidades já estão acontecendo, né? Eu não vou ficar aqui montando uma fantasia, né, criando uma fantasia sobre o que de fato está acontecendo, né? Até porque o próprio Lula compra o silêncio da velha imprensa daqui do Brasil, Globo, UOL, Folha, entre outros, né? Eles só fazem uma ou outra crítica de vez em quando ao desgoverno petista. Não é uma coisa assim atenuante, né? Ao qual nós sempre trazemos aqui, né? Porque a gente faz uma oposição responsável, né? A gente entende que o status quo atual do Brasil é lastimável, é terrível, né? Onde ao qual a gente vê aumento nos preços dos alimentos, combustíveis, juros, né? Então, quer queira ou não, isso já é resultados do desgoverno do PT. Fora que o Lula não apresentou um projeto de Brasil, não apresentou uma obra sequer. Todas as obras que o Lula está apresentando agora foram feitas no passado, no governo Bolsonaro, pessoal. Entendo isso, né? Não foi o Lula que levou para o Nordeste, foi o Bolsonaro. Bolsonaro que criou o Pix. O Bolsonaro que concedeu mais de 400 mil títulos de propriedades, né? Mas tudo isso que está sendo apresentado, né, vale ressaltar novamente, pelo Lula de obras, né, de propriedades, né, foram todas chanceladas, né, todas chanceladas pelo Bolsonaro, né, todas as obras, propriedades, né, enfim, porque chamam de Minha Casa Minha Vida, né? É lógico que a gente não pode nunca, né? Eu sou coerente aqui no meu discurso, pessoal. Eu entendo assim que a gente não deva depender do Estado, porque o Estado é o problema, não a solução, né? A esquerda que fica dizendo que o Estado é a solução de todos os problemas,
Sendo que não, né? Sendo que não, né? Não faz sentido nenhum esse tipo de afirmação, porque, na verdade, quem sustenta o Estado são os pagadores de impostos, né? A gente não vê um tostão saindo do bolso do Lula, até porque dinheiro não se nasce em árvore, né? Mas a gente pode falar também, né, que o desgoverno PT está atuando sem teto de gastos, né? Quer dizer, a gastança está correndo solta, né, e não está tendo qualquer tipo de prestação de contas. Não está tendo qualquer tipo de responsabilidade quanto ao dinheiro dos pagadores de impostos. Né? Quer dizer, todas as arrecadações estão sendo assim, estão sendo gastadas com coisas assim até inúteis, né? Quer dizer, Lula querendo reformar o Palácio da Alvorada, Lula querendo até mesmo comprar móveis novos, né? Porque houve aquela polêmica, né? Ao qual o Bolsonaro se envolveu, né? Sendo que não tem qualquer tipo de laço com isso, né? Qualquer tipo de rastro com isso, porque os imóveis foram encontrados, né? Mas o Lula estava cogitando essa hipótese, né? Além disso, queria trocar seus jatos, né? Queria reformar seus jatos, né? Quer dizer, vergonhoso, não tem responsabilidade nenhuma. Não tem responsabilidade nenhuma, pessoal. Né? Agora, um sujeito desse era para estar na política? Não. Não. É esse o ponto. A gente tem que partir desse princípio. Né? Porque a chapa do Lula deveria ter sido abolida se tivéssemos uma justiça competente. Mas só que não temos. É esse o ponto. Né? A esquerda que fala tanto em democracia, o que na verdade acontece, né, que eles defendem regimes totalitários, defendem ideologias, defendem movimentos, aos quais nunca funcionaram em país nenhum, não serão no Brasil que irão funcionar. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Lula já falou já falou declaradamente que é um comunista, já falou que era um socialista refinado, né, por inúmeras vezes, né, até mesmo em reunião do Foro de São Paulo se denominou dessas conjecturas, né, mas a gente vê nenhuma responsabilidade do desgoverno, não só do Lula, não, pessoal, de todos os seus ministros, né? Lógico que os escândalos irão ocorrer até o fim, né? Até se o Lula for até o final, né? Porque eu entendo que manifestações já poderiam acontecer para afastar o Lula da onde que ele se encontra, né? Que era o local que jamais esse sujeito deveria se encontrar. O Lula deveria se encontrar na cadeia. Por quê? Tem que pagar pelos seus crimes. Por que o Lula está solto? Por conta do STF. Alguns dizem que é por conta do Bolsonaro. O que Bolsonaro tem a ver com isso? E que Bolsonaro tem a ver com isso? O Bolsonaro, né? O Bolsonaro sempre cumpriu, né? Cumpriu com nossa Constituição. Bolsonaro, em sua agenda de campanha, disse que iria acabar, né? Iria acabar com segunda instância, né? Prisão em segunda instância. Ele estava até falando em igualar a lei dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a lei dos Estados Unidos prevê o quê? A prisão em primeira instância, né? Tão diferentemente de Haddad, né, que é o atual ministro da Fazenda, né, antigo Ministério da Economia, eu entendo que Ministério da Economia é um nome muito melhor, né, porque Ministério da Fazenda acaba terceirizando
terceirizando essa questão econômica, né? Eles não querem se culparem, né, pelo Titanic que está acontecendo no Brasil, né? Mas, entre outras palavras, pessoal, diferentemente do Haddad, né, que fala, né, que tem que desencarcerar, né, quem pratica mini delitos, né? Diferentemente desse, né, o Bolsonaro sempre falou o seguinte, né, que, temos que reduzir essa maioridade penal, né? Até porque tem gente que vota com 16 anos. Agora, por que não tem gente que vai presa nesta mesma faixa de idade? Pois é. Né? Então, a gente tem que relembrar aqui das ideias, das propostas do Bolsonaro. Né? Até porque muitas delas não foram para frente, mesmo enquanto ele governava o Brasil. Até porque muitas situações eram travadas por um Congresso que quer, por assim dizer, o tomar lá da cá o tempo inteiro. Né? E o Bolsonaro falava, não, comigo não vai ter esse tipo de negociata, né? Esse tipo de esquema, né? Porque não faz sentido nenhum. E dizem, né, que o Bolsonaro gastava muito com o cartão corporativo, né? Mas o Lula gasta muito mais. E não é cobrado pela imprensa, pela velha imprensa, por isso. Né? Aliás, o Bolsonaro não gastou um tostão no cartão corporativo. Né? Diferentemente do Lula, que estoura. Né? Que estoura qualquer tipo de limites. Né? Até porque atua com responsabilidade. Né? O que esperar de um sujeito que já foi condenado em mais de 3 instâncias? A gente tem que sempre reafirmar isso. Até porque, pessoal, o lugar de Lula é na cadeia. E não da política. A gente não tem que validar, né, legitimar o ilegítimo. Né? Para mim, esse desgoverno atual é ilegítimo. Né? Para mim, tinha que ser desfeito. Deveria convocar novas eleições para reestruturar o Brasil. Porque a gente está passando por uma anormalidade, né? Muitos dos crimes que o Lula está cometendo atualmente não estão passando por punições. Por quê? Muito do Congresso, né, agora gerido pelo Hugo Mota, não quer uma investigação com rigor ao Lula. Né? Inclusive o Hugo Mota, né, já falando aqui sobre a PL da anistia, não quer esse tipo de votação, ele quer redução das penas. Não, tem que ser anistia. Não. Ele quer redução das penas. Né? Enfim, o Lula já falou que não tem que ter anistia. Né? Mas a gente não pode contar com qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de atitude no sentido de anistiar os presos políticos pelo Rio de Janeiro, por parte do Lula, né? Até porque o Lula não quer que o Brasil seja pacificado, muito pelo contrário, né? O sujeito quer que cada vez mais as ideologias dele prevaleçam. Tá? E não é isso que queremos, né? A gente quer que o Brasil se restabeleça, né? O Brasil agora se encontra aos trancos e barrancos, né? Apresentando muitos resultados tenebrosos, né? E a primeira ação que a gente tem que ter, é se indignar, né, pessoal? Né? É não aceitar esse status quo atual. Né? E nossa primeira ação aqui é justamente a liberdade de expressão, enquanto ainda tivemos, né? Porque a esquerda quer censurar o outro lado do argumento, né? E que a gente traz aqui é justamente um outro ponto de vista, né? Né? Enfim, é isso, né? Para repúdio ao desgoverno Lula, né? Pelas gastanças com irresponsabilidade, e meus parabéns ao governo Bolsonaro, que foi exemplar, principalmente no quesito de honestidade.
Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilha, muito importante. Seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal, gente, toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, vamos aqui para o Salmo. Estamos aqui no Salmo 91, vamos aqui, mais um trechinho aqui do versículo 3, tá ok, gente? Salmo 91, versículo 3, que diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e ele cobrirá com as suas asas e penas debaixo das suas asas. Estará seguro na sua verdade, escudo, broquel. Tá? Então, gente, Deus cobrirá você com as asas ali, tá entendendo? Então, tudo que você puder fazer para ser feliz, seja feliz, porque Deus está acima de tudo, tá vendo? Quando você invoca o nome de Jesus Cristo, ele ouve você, tá? Inscreva-se, compartilhe, deixe o like, porque quando você dá aquele gostei, a plataforma, os algoritmos do YouTube, eles espalham nossas informações para várias pessoas, nossa live para várias pessoas, para vários outros canais curte, reporta, republica, é muito importante. Estamos aqui no Kawaii, Brasil no Ponto News, Brasil no Ponto News, estaremos em outros aqui, no Instagram, Facebook, X, estamos em toda a plataforma, inclusive no WhatsApp. Você entra no WhatsApp, vai lá em atualizações, lá você pesquisa pelo Brasil no Ponto, você vai achar nosso canal. Lá tem alguns vídeos nossos que a gente posta exclusivamente para nossos clientes. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, tá ok, gente? Vamos que vamos. Exatamente, vamos aqui ao terceiro tema desta live, terceiro e último tema, né? Sobre o PL da anistia, né? Outro deputado pede inclusão da assinatura. O paranaense Matheus Laiola integra a bancada do União Brasil, partido do Centrão, da base do desgoverno Lula. Mesmo depois de ter sido protocolado o requerimento de urgência para a votação da anistia na Câmara dos Deputados, novos parlamentares têm manifestado interesse em assinar o documento. O deputado Matheus Laiola, do Paraná, da bancada do União Brasil, partido do Centrão que integra a base do desgoverno Lula, apresentou um pedido para a inclusão da sua assinatura em apoio à anistia. A manifestação de Laiola, que é delegado da Polícia Federal, Polícia Civil no Paraná, é meramente simbólica. Depois da formalização do requerimento de urgência, não é mais possível incluir ou retirar as assinaturas. Enfim, matéria que está lá na Revista Oeste, né? Portanto, outro deputado querendo assinar o PL da anistia, né? Que é justamente aqui o Matheus Laiola, né? Que faz parte da base do desgoverno Lula, né? Por incrível que pareça, né? Mas já adiantando aqui, pessoal, não acredito que exista centrão, né? Acredito que há políticos, por assim dizer, entre aspas, né, que estão preocupados com seus próprios interesses, né? Que existe a direita ou esquerda, certo? Direita ou esquerda, né? Enfim, é isso. Passando pela matéria, vamos aos comentários. Então, gente, comentário rápido e rasteiro aqui, para a gente finalizar daqui a pouco nessa live. O que acontece? É preciso ter anistia. Todos esses pessoal que são contra a anistia já foram um dia anistiados. Por exemplo, Dilma Rousseff, o próprio Lula recebe Bolsa Família. O Lula recebe Bolsa Anistia, tá? O Lula, tá? O Lula, Dilma, Zé Disseu, essa turma toda, são tudo que não quer esse negócio, tudo isso. Eu só digo uma coisa para você, o STF vai precisar dessa anistia. Não adianta ele ficar contra isso aqui, ficar indo pedindo aí para... Hugo Mota agora é chantageado. Foi chantageado, porque ele viajou com Lula, depois de ter viajado com Lula, quando ele voltou, o que ele tinha que fazer viajar com Lula? Cara, é vergonhoso isso.
Outro detalhe, ele foi almoçar na casa do Alexandre de Moraes. Por que tinha que almoçar com o Alexandre de Moraes? Os poderes são distantes do outro, não pode estar lá. Quer dizer, o Congresso Nacional virou quintal do STF. É simplesmente. Ele chega lá com a Polícia Federal, entra, arromba gabinete de congressista, cassaram o mandato do Daniel Silveira, que Arthur Lira, ele foi culpado disso, o Pacheco culpado disso tudo isso aí, porque ele não interferiu em nada disso. Esses caras eles foram pro limbo, ninguém se lembra mais deles. Alguém se lembra do Arthur Lira? Não. Se lembrando porque o que ele fez com o Daniel Silveira. Se lembrando do Pacheco, as omissões que ele foi contra o STF. Ele não ficou a favor, porque, na verdade, ele queria uma vaguinha no STF para ficar com o ministro eterno lá dentro. Entendeu? Porque o Flávio Dino lá ganhou uma boquinha lá, só que tem que o Maranhão tá te esperando, tá, Flávio Dino? 70, 80, 90 anos. Quando sair daí, 100 anos, vai lá. Um dia tu vai estar velhinho aí e o povo vai te cobrar. Vou te cobrar. Né? O Sarney tá lá. Sabe quem é José Sarney, né? Achava que era dono do Maranhão, né? José Sarney, que era ainda tá 90 anos de idade. Todo mundo vai chegar um dia lá. Mas a gente tem que chegar limpo, com tudo em dia. Entendeu? Sob a anistia, tem que ter anistia. Agora, os parlamentares, isso reforça que o Congresso Nacional quer anistia. Porque os deputados, mesmo não tendo condição mais de assinar, já estão falando isso da base do Lula, tá? Vai ter uma ideia que muita gente da esquerda, tá? Ok? É a favor. Do próprio Por PT, incrível que pareça. Por incrível que pareça, muita gente é a favor da esquerda. Vendo? Então, na hora certa, o Mota vai ter que se lascar. Ou ele se lasca ou ele é posto para a rua, porque daqui mais ele fica só 2 anos. Daqui a 2 anos ele vai querer se reeleger, não vai conseguir mais, não. Porque o povo está de saco cheio desse tal de Hugo Mota, que é um covarde. Igual o Arthur Lira também, que foi um covarde. Igual o Pacheco, que foi um covarde. Essa turma, covarde. O homem tem que ser macho, tem que ser homem, olhar no olho do outro e dizer, ó, aqui não. Aqui você não bota banco. Você bota a banca lá, aqui não. Entendeu? Então, um poder que está se acovardando ao outro. Mas tem parlamentares ali bom de briga, tá? E parabéns ao Sebastião Coelho, que foi para cima, não se rebaixou para o Alexandre de Moraes. A hora do Alexandre de Moraes vai chegar. Não se preocupa, não. Pode continuar fazendo suas atrocidades. Pode continuar fazendo suas atrocidades. Só o fato de o cara ficar sem cartão de crédito e pode ter os milhões que ele tiver e não poder movimentar esse dinheiro, o dinheiro será congelado. Meu amigo, só aí tu tá lascado. Né? Continua fazendo, continua mentindo que o Felipe Martins viajou para os Estados Unidos, continua mentindo. Vê ainda, tem essa que é a pior de todas, que o Felipe Martins vai pedir indenização. O Alexandre Matos tinha que pagar essa indenização para o Felipe Martins, para o Daniel Silveira. Todo mundo vai pedir indenização aí, não se preocupa não. A Débora, aquelas turmas que estão presas ali, pode se preocupar. O tempo de vocês vai chegar. Entendeu? O tempo do Barroso, que ficou falando besteira nos Estados Unidos, mastigando lá, comendo uma pipoquinha, perdeu o mané numa mola. Vai para os Estados Unidos agora. Agora estou tudo com o rabinho entre as pernas, porque quem tem medo. Os Estados Unidos não é brincadeira não, tá? Não é à toa que ele é o maior país do hemisfério do mundo. Tem que respeitar. Aí o Lula quer retrospecificidade sobre impostos. Ô Lula, tu tá com muita sorte, o Brasil tá com sorte ainda, levou vantagem. Porque foi só 10% que ele aplicou no Brasil. A China é 200 e poucos por cento. Cada dia que a China fala alguma coisa, ele mete... Porque na China tem um trabalho que não é correto, o trabalho na China não é corretamente. Trabalho escravo. Tem tudo isso. A gente já não fala aqui para não... Entendeu? Mas é um negócio dolorido, as pessoas que trabalham lá. Recebem mal. Entendeu? Vou te falar uma coisa. A próximo é Maduro. Maduro é um Zé Ruela, rapaz. Maduro tem que ser preso. E ele vai precisar de correr dali da Venezuela. Um tempo. Calminha, se acalma. Gente, esses caras, ditadores que ficam fazendo isso aí, como Alexandre de Moraes, Maduro, Putin,
O tempo deles é terrível, moleque. O tempo dele é tempo que eles terminam o fim da vida é muito triste. É muito triste, tá? Tá ok, gente? Então, o que eu tenho para falar é isso aqui. Parabéns aos dois deputados da esquerda que foram lá e disseram, eu quero assinar. Mas não pode mais assinar, também não pode mais tirar assinatura, porque o Lula e o Alexandre de Moraes estão com covardia, com sócios como era o nome? Sóstenes. Sorte, estava com covardia com eles, que tinham assinado para pedir para tirar a assinatura. E agora vem o pior, agora vem o grande finale. Pode ter certeza disso. Se Bolsonaro for habilitado a concorrer, ou não for a concorrer, meu amigo, nós vamos ter a maior potência no Senado. Vai ter Senado para botar ministro na rua, tá? Para botar aquele bando de ministros para a rua, tá? Aguarde, confie no Todo-Poderoso Jesus. Aguarde. O Bolsonaro vai conseguir a maior quantidade de senadores. Tempo certo. Só daqui do Rio de Janeiro a gente sabe que tem 12 aqui que vão ser eleitos. São Paulo tem 12 que vão ser eleitos. Então aí são 4. E aí vai, em todos os estados onde ele lançar o candidato, ganha. Deixe seu like, compartilhe. Estamos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, deixe seu like, compartilhe. É muito importante seu like e seu compartilhamento, tá ok, gente? Vamos que vamos. Exatamente, né? Agora sobre o PL da anistia, né? O que me surpreende o que tem me surpreendido nessa história do PL da anistia é quanto à base do desgoverno Lula votando favorável à proposta. Tá? É isso que tem me surpreendido, né? Mas vamos dizer assim, pode ser um sinal de alerta também, né? Que muitos desses deputados, né, por assim dizer, que são base do governo Lula, estão satisfeitos com o petista, né? E isso, no final das contas, pode ser bom, né? Pode ser bom porque muitas das questões, né, que vão para o Congresso por parte do desgoverno serão vetados, né, por assim dizer, né, se eles estão insatisfeitos, né? Porque não é qualquer coisa, pessoal, não é qualquer situação, vamos assim, não é qualquer coisa, né? Deputados, né, votarem a favor, né, apoiarem um PL da anistia, né? PL da anistia é um projeto declaradamente de direita, né? Declaradamente de direita, né? É o que a gente quer, não é redução de penas, né? Porque o Hugo Mota tem demonstrado isso, né? Tem falado que não, tem que se reduzir as penas, né? Sendo que, na verdade, pessoal, a gente tem que virar essa página. Chega de falarmos sobre o 8 de janeiro de 2023, pessoal. A gente tem que virar essa página de uma vez por todas. Chega de arrastarmos essa história. Cara, vai chegar 2026, a gente vamos falar sobre esse assunto. E chega, a gente precisa de uma anistia para pacificar o Brasil nessa questão. Chega de falarmos sobre a situação. Claro, está na história do Brasil, foi lamentável o que aconteceu, mas a gente tem que virar a página. Chega de falarmos sobre o assunto. Né? Chega de falarmos sobre o assunto. A gente precisa virar a página no sentido de aprovar o PL na anistia, né? É lógico que vai para o Senado pode aprovar, o Lula vai veta, depois o projeto volta para o Congresso Nacional, volta para a Câmara, e a Câmara vai lá e aceita, né? A gente precisa disso, a gente precisa que essa história tenha um ponto final. Porque já chega, pessoal. Maioria dos presos pelo 8 de janeiro, não cometeram qualquer tipo de irregularidade, não cometeram qualquer tipo de crime, né? Incluindo ambulantes. O que ambulantes estiveram provocando para que eles fossem presos? Para mim não faz sentido nenhum, né? Não sei para vocês,
né? Mas ambulantes sendo presos sem motivo, para mim é desconexo. Covardia total. É muito desconexo, né? Porque, novamente, né, querem pôr na história, né, de que aconteceu um golpe no 8 de janeiro de 2023, sendo que, na verdade, que houveram foram invasões. Invasores. É lógico que quem depredou tem que prestar contas pelos seus crimes, né? Mas a gente não duvida também que houve um favorecimento, houve uma artimanha por parte da esquerda em flexibilizar essa segurança nos três poderes. Três poderes não, né? Três instituições. As três instituições, né? Porque todo poder emana do povo, né? Eu nunca tive apreço muito a esse nome três poderes, né? Três poderes de quê? Porque os três poderes, né? Aliás, deveria só existir um poder, né? Que é o quê? Que são justamente aqueles que votam nesses representantes. O que é um político se não um empregado? Né? Porque nós, a população, que somos os patrões desses políticos, né? Contra fato não há argumentos, né? Então, não é que eles têm que fazerem as cartas, né? Fazerem justamente as cartas, né? Quem deve jogar as cartas é justamente a população. Então, não é que eles têm que falarem e a população deve ouvir. Não, a população tem que falar e esses políticos têm que ouvir, né? É esse o ponto, né? Porque o tempo inteiro o sistema daqui do Brasil quer inverter os valores, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Porque tem até ministro que se julga semideus, né? Que se julga incriticável, né? Sendo que, na verdade, né, quem não quer ser criticado ou hostilizado, que não exerça cargos públicos. Isso aí. Né? E outra, né? O ministro que quiser legislar ao invés de julgar, o ministro do STF que quer legislar ao invés de julgar, né, que se candidate. Que se candidate nas próximas eleições. Né? Mas não queiram, né, né, sair de suas atribuições. Porque a gente vê o tempo inteiro um STF militante, né? atuando de forma como se eles fossem deputados federais. Deputados federais. É só tirar a toga e ir para funcionários públicos. Não faz sentido nenhum, pessoal. Não faz sentido nenhum. Né? A gente vê que eles se esqueceram, né? Eles esquece, né? O tempo todo vilipendiando a Constituição, né? Vilipendiando a Constituição, e totalmente escantearam suas atribuições, né? O que seria a função de um ministro do STF? Ser guardião da Constituição. Mas não é isso que tem acontecido há muito tempo, né? O tempo inteiro você vê, né, tu vê um Alexandre de Moraes, né, prendendo pessoas por prender, ao mesmo tempo que solta criminosos, né? O mais recente episódio, né, que o Alexandre de Moraes travou a deportação de um traficante para a Espanha. Quer dizer, inadmissível, né? Mas quem deveria parar o Alexandre de Moraes? É o Alcolumbre. O Alcolumbre está se omitindo igual ao Pacheco. Ou seja, está atuando com covardia. Né? Entendi. E isso não pode sair impune. O Alcolumbre também deve pagar pelos seus crimes. Certo. Né? Não deveria se encontrar na política. Deveria preso também. Deveria ser preso. Porque há diversos escândalos envolvendo ele e seus assessores.
né? Inclusive familiares dele. Então o Alcolumbre tem que pagar pelos seus crimes, certo? Parentes também, né? Isso. Enfim, é isso. Né? Enfim, é isso. O que eu tenho para dizer, né? Espero que o PL da anistia vai passar. Seja aprovado o mais breve possível. Imediatamente. Até porque, pessoal, a gente precisa pacificar o Brasil, né? Imediatamente. E pôr um ponto final. Nessa história do 8 de janeiro de 2023. Chega de arrastarmos. Chega de arrastarmos essa história, né? Até o presente momento. Chega. A gente precisa pôr um ponto final, né, nesse tipo de situação. Isso, imediatamente. E esse ponto final passa pela anistia, né? Lembrando que tem gente presa que sequer estava em Brasília, né? Mas, enfim, presto meus parabéns aos representantes, né? Aos representantes do PL, a quem votou, né? Principalmente ao de direita, né? Eu vou prestar meus parabéns aos de direita que votaram a favor do PL na anistia, né? E prestar meu repúdio àqueles, né? Aqueles que não votaram pelo projeto ou que estão indo contra ele, né? Até porque, pessoal, novamente, né? Novamente, não se tratam de deputados, né? A anistia trata-se de militantes, né? Porque são contra Bolsonaro, né? Enfim, e ainda no final, né? Querem falar que são isentões, né? Que não são na verdade comunistas, né? Mas na verdade, né? Que a gente vê são vilões da democracia, né? São vilões da democracia, porque o projeto da anistia é humanitária, pessoal. Humanitária, imprescindível para pacificarmos o Brasil, né? Porque o intuito da anistia é justamente isso. Sempre teve essa intenção na história, não só recente do Brasil, mas também antiga, né? Então, a anistia é feita para isso, para pacificar um país e, logicamente, virar a página quanto que aconteceu no Rio de Janeiro, que o que aconteceu foi realmente lastimável, né? A gente precisa olhar, né? Daqui para frente, tem uma eleição no ano que vem, né? Para decidirmos quem volta para o Palácio do Planalto, né? Que a gente crê que o Bolsonaro retorne, né? Até porque ele jamais deveria ter saído desse local, né? Enfim, era isso. Presto meus parabéns aos de direita que têm defendido o PL da anistia, que têm apoiado o PL da anistia, né? Que votaram a favor do PL da anistia, né? Presto meu repúdio àqueles, incluindo deputados do PL, né? Que não votaram ou que estão indo contra esse projeto que é tão imprescindível ao Brasil. Nunca mais serão eleitos. Então, gente, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Gente, vamos terminando essa live por aqui, mas antes vamos às últimas manchetes aqui dos jornais até agora à noite, ok? Vamos lá. Vamos aqui ao bate-pronto, né, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional, tanto internacional, né? Aliados de Bolsonaro lideram corrida ao Senado, diz pesquisa. Glória a Deus. As exceções são os três estados, Minas, Bahia e Maranhão. Isso. Vamos seguindo aqui? Não, aqui eu vou pular. Luiz Lima decide deixar o PL. Isso. Pleno News. Lima. Parece que ele vai para o Novo, né? Mas eu já tirei foto com o Luiz Lima. Mas ele é uma estratégia ali. Uma estratégia, tá? Para a eleição de 2026. Vamos lá. Transparência Internacional diz que asilo à ex-primeira-dama, a exportação da impunidade, né? Isso aí. Enfim. Lula está importando impunidade. Ele também deveria estar preso. Não está preso, ele resolveu agora. Não, faz o seguinte: já que eu não estou preso, chama mais um companheiro,
para cá para a gente ficar batendo papo aqui, comendo a custa do povo brasileiro. É mais ou menos isso. Vou seguindo aqui, ó. Gastos com publicidade na Petrobras disparam no desgoverno Lula. A gente já havia trazido aqui Quer saber? que aumentaram mais de 15%, né? Mais de 15% comparado ao governo Bolsonaro, né? Pagar para a Globo ficar mentindo publicidade. para vocês aí que o governo do Lula está indo muito bem. O povo sabe, gente. Sabe o que eu acho invocado? É que o pessoal da Globo ainda não caiu na real. O Lula ainda não caiu. Cara, não estou mal pra caramba. O povo é diferente hoje de que 20 anos atrás, rapaz. É diferente. Hoje o povo sabe, em tempo real, o que está acontecendo. O que ele está fazendo com o dinheiro, quanto está o dólar, quanto é que foi, quanto é que não foi. É mais ou menos isso. Quanto ele gastou. Entendendo? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Moraes concede permissão para Felipe Martins e ao próprio julgamento. Cheio de marmota, né? Não pode isso, não pode aquilo, do aeroporto não sei para onde. Tem que Moraes se torna a imagem da justiça brasileira no mundo. Meu amigo. Revista Pleno News. A sua hora está chegando. Alexandre de Moraes está chegando toda hora. Malta em voto de censura a Lula. Brasil não pode abrigar corruptos. Isso aí. Tem que falar mesmo. O Senado tem que falar. E vamos pedir o impeachment do Lula imediatamente. Vamos embora. Sob Lula, BNDES amplia gastos com propaganda em 214%. Agora eu te pergunto o seguinte: fazer propaganda de BNDES para quê? Para que todo mundo sabe que todo mundo BNDES empresta para essas grandes corporações? Cadeira. Lembrando que o BNDES sempre foi feito pelo desgoverno Lula, né? Sempre foi feito de teto, né, para regimes totalitários, para ajudar regimes totalitários. Inclusive, tem uma dívida com a Venezuela que nunca será paga. Não, impagável, Lula, não vai pagar nunca. Pilantra, rapaz. Lula envia 27 milhões ao STF como crédito extraordinário. Estou falando para você, crédito extraordinário. Por que ele fez isso aqui? Porque ele precisa de segurança, precisa contratar mais gente, precisa contratar para o drone não voar perto do STF. Entendeu? Precisa contratar isso aí. Quer dizer, é uma vergonha esse STF, esse grupo do Lula aí, que são mentirosos. Vamos seguindo aqui, ó. Lula envia 27 milhões ao STF como crédito extraordinário. E quem vai pagar isso aí? Quem vai? Não. Se é crédito especial, vai pagar quantas vezes? 12 vezes? 10 vezes sem juro? Como é que é? Tira, quem vai pagar é o povo brasileiro. O Lula... Trump discute acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia. Revista Oeste. Vamos embora. Justiça bloqueia doações ao PT São Paulo para cobrir dívida de 1,4 milhão. Significa que o PT tá falindo, cara. Não pagou a dívida. Tá falindo o PT, tá? Aguarde. Tá indo pro limbo, tá? Vamos seguindo aqui? Vou verificar aqui se tem alguma notícia nova. Jair Bolsonaro mostra rotina de recuperação no hospital. Pleno News. Bem, legal. Importante a recuperação do eterno presidente, né? Diga-se de passagem. Vamos verificando aqui se tem mais alguma notícia. Agora, 20 horas e 57 minutos. Lembrando, pessoal, que o Pix se encontra na descrição para quem quiser fazer doações financeiras. Quem não puder contribuir financeiramente, contribua com like ou compartilhamento, que estará nos ajudando muito. Vamos lá. Trump impede ataque de Israel ao Irã e prioriza negociações diplomáticas. Isso aí. Revista Oeste. Está na hora de acabar com esses conflitos lá fora, né? Importante. Moraes concede prisão domiciliar a engenheiro com problemas de saúde. Revista Oeste. Precisar agora? Aí está sabendo tudo que vai acontecer. Pode continuar fazendo, Alexandre Moraes. Pode continuar fazendo.
Quero que dê Falta de remédios para epilepsia leva pacientes à UTI. Pois é, enquanto isso, o Lula dá 27 bilhões, né, por STF. Quer dizer, ali virou terra de ninguém, né? Enfim, era isso. Vamos encerrando essa live por aqui. Gente, vamos terminar essa live por aqui, prometendo a você voltar na Lembrando que a Lady Gaga vai fazer show no Rio de Janeiro por conta de Eduardo Paes. Porque Eduardo Paes é um corrupto, rapaz. Vergonhoso. A gente vai criticar isso aqui ainda, hein, pessoal? Agora, a gente vai trazer matéria sobre isso. Vamos falar bastante, criticar bastante o Eduardo Paes quanto a esse evento que irá ocorrer no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Rio de Janeiro, toda vez que chove, enche tudo enquanto é lugar. Choveu semana passada, encheu aqui na Zona Oeste toda. Aqui na área da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, essa parte aqui de Madureira, encheu tudo, tá vendo? Então, é uma eterna enchente que tem aqui. Então, e o Eduardo Paes, vamos fazer piscinões por causa do negócio. Cadê o dinheiro que ele ia limpar a Baía de Guanabara, Jacarepaguá? Cadê o dinheiro? Quer dizer, corrupto. Com hotéis, exatamente, né? O Eduardo Paes deveria ser preso. Deveria se encontrar preso. Com hotéis a 2 milhões, desgoverno Lula tenta conter crise. Sabe por que acontece? Vamos fazer negócio lá no estado do Pará. Eu vou falar direto. O estado do Pará, vou ser bem sincero, o estado do Pará não suporta essa tal desse evento que vai. Não tem, cara, não tem. Conheço ali, morei quase 30 anos ali, passei por ali alguns anos ali, pelo amor de Deus. Porra, não tem condição. Condição tem o Rio de Janeiro, São Paulo, não é porque eu moro no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas é porque são cidades que têm um hotel suficiente para comportar esse monte de gente, rapaz. É muita gente, rapaz. Enfim, era isso. Tá ok, meus amigos? Então, vamos terminar essa live por aqui, prometendo a você voltar na segunda-feira, tá? Tenha um maravilhoso final de semana prolongado, em nome de Jesus. Se puder, vá na igreja mais próxima da sua casa, glorifica a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque com ele somos mais vencedores. Nós somos sexta-feira santa, um dia importantíssimo para o cristão, para o mundo, entendendo? Então, gente, ó, em primeiro lugar, ele, as outras coisas são apenas acrescentadas. Voltamos na segunda-feira, feriado, tá? Segunda-feira, feriado. Tá? Segunda-feira é feriado, terça-feira não, tá? Quarta-feira é feriado, na outra semana, 1º de maio, é feriado de novo. Haja feriado, tá vendo? Se inscreve. Uma informação aqui que tem desse negócio que botaram aí a lei, eles querem botar uma lei de trabalhar 4 dias, folgador, é isso? Sobre um estudo aí, são milhares de empregos que vão ficar de mais, milhares de pessoas que acontecer se for, eu acredito que não vai acontecer isso aí. Então, muita gente desempregada, tá, gente? A gente vai pegar essa matéria direitinho para a gente falar aqui, ou então fazer um vídeo sobre isso aí, sobre o negócio dessa lei. Gente, voltamos na segunda-feira, tendo um maravilhoso final de semana, em nome de Jesus, uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Gente, muito obrigado pelo acompanhar a nossa live aí. Voltamos na segunda. Boa noite a todos, fiquem na paz, até segunda. Até lá.